Você já sentiu que sua vida poderia mudar por uma única escolha? Comenta aqui de onde você está assistindo essa história. Porque o que eu vou te contar não parece real, mas aconteceu comigo. E começou com uma promessa. Uma só. Prometeram que eu teria uma vida melhor, uma família que me amaria, um futuro. Mas o que recebi foi muito diferente. Meu nome é Rocildimana Lopes e eu nasci em Cochabamba, na Bolívia, em uma vila pequena onde a poeira nunca sentava e os sonhos pareciam grandes demais para caber nas ruas estreitas. Eu cresci ouvindo minha mãe tossir no quarto ao lado, o pulmão consumido por uma doença que a gente não podia pagar para tratar. Meu irmão mais novo vivia com fome. E eu, com 22 anos, já não sonhava mais em ser professora. Eu só queria sair dali com vida. Naqueles tempos, era comum ver gente da minha região indo para o Brasil em busca de oportunidades. Ouvíamos falar de fábricas que pagavam bem, de famílias brasileiras que tratavam os imigrantes com carinho, de um país cheio de braços abertos. Eu acreditava nisso. Precisava acreditar. Até que conheci Marcelo, um boliviano que voltava do Brasil de tempos em tempos, sempre com um sorriso no rosto e notas de 100 dobradas no bolso da camisa. Marcelo era bonito, falava manso, dizia que eu merecia muito mais do que aquilo. Ele apareceu na mercearia onde eu trabalhava e começou a me visitar. Trazia flores, histórias e promessas. Dizia que em Santa Catarina ele tinha uma casa, um emprego e que estava procurando uma mulher de verdade, de princípios. Ele falava de casamento, de filhos, de amor. Minha mãe sorriu quando contei. Disse que talvez, dessa vez, Deus estivesse ouvindo nossas preces. Eu não tinha ideia do que me esperava quando cruzei a fronteira com ele. Estávamos num ônibus lotado, o sol batendo direto no meu rosto, mas o coração leve de quem finalmente ia mudar de vida. Quando chegamos, tudo era diferente. As casas eram grandes, os carros modernos, mas havia algo frio no ar, uma ausência de afeto que eu não conseguia explicar. Marcelo mudou. No mesmo dia, ele me levou para uma casa afastada, numa rua de terra vermelha. Disse que ali seria nosso lar. Não havia ninguém para me receber. Só silêncio. Ele trancou a porta e guardou meus documentos numa gaveta trancada. Eu perguntei por que. Ele respondeu com um sorriso torto. Aqui no Brasil, mulher minha não anda sozinha. Aquilo soou estranho, mas eu ainda estava entorpecida pela esperança. Nos primeiros dias, ele me tratava com indiferença. Dizia que precisava trabalhar e me deixava sozinha, sem telefone, sem internet, sem vizinhos. A televisão era antiga e só pegava um canal. Eu limpava a casa, cozinhava, esperava. Na segunda semana, ele começou a trazer amigos. Dizia que eu precisava ser educada, que um dia, quando estivéssemos mais estáveis, ele cuidaria de mim de verdade. Eu não entendia. Até entender, o primeiro homem entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Marcelo não estava em casa. Eu tremia da cabeça aos pés. Ele tentou me tocar. Gritei. Ele foi embora. Achei que tudo tinha acabado. Quando Marcelo voltou, me bateu pela primeira vez. Disse que eu tinha estragado tudo, que eu devia colaborar se quisesse continuar vivendo ali. Naquele instante percebi. Eu não era esposa, era produto. Ainda era difícil acreditar. Toda vez que alguém batia na porta, eu gelava. Não sabia se era um vizinho, um monstro ou os dois. Tentei fugir uma vez. Corri descalça até o fim da rua, mas ela terminava num matagal. Marcelo me alcançou rápido. Jogou-me no chão. Chorando, ele dizia que me amava, que aquilo era necessário, que era só até conseguirmos dinheiro. Depois, tudo mudaria. Eu quis acreditar, mas já era tarde. Passei semanas sem conseguir dormir. Eu comia só o que ele mandava. Tomava banho com a porta entreaberta, porque ele dizia que mulher que fecha a porta está escondendo algo. Eu já não lembrava mais do meu nome completo. Meu corpo não era mais meu. A esperança, que antes me embalava nas noites frias da Bolívia, agora era uma lembrança distante. O que me dói mais, quando olho para trás, não são os socos,
nem os gritos. É lembrar da Rócio, que cruzou a fronteira com uma mala pequena e o coração cheio de fé. Aquela menina morreu em silêncio, naquela casa de tijolos rachados. E eu precisei renascer das cinzas mais de uma vez. Mas isso você vai entender com o tempo. Eu já não olhava mais no espelho. A mulher que me encarava de volta era uma estranha. Pele amarelada, olhos fundos, os lábios partidos de tanto morder para não gritar. Cada dia era uma repetição da mesma angústia. Marcelo saía cedo e trancava a porta por fora. Quando voltava, às vezes trazia comida. Outras vezes, apenas homens. Eles me olhavam como se eu fosse parte da mobília. Às vezes riam, falavam em português, palavras que eu não entendia, mas o tom deixava claro que eu não passava de um corpo para ser usado. Os olhos vazios deles me marcaram mais do que qualquer dor física. E o pior era que Marcelo sempre me dizia: antes de abrir a porta, você não tem ninguém neste país, Rócio. Ninguém vai te ajudar. Aos poucos, ele me dopava. Começou colocando comprimidos triturados no meu suco. Quando eu percebi, já era tarde. Eu acordava sem saber o que tinha acontecido. A cabeça doía, o corpo doía mais. Tentei perguntar o que ele estava fazendo comigo. Ele apenas dizia: é melhor você não saber. A pior prisão é aquela onde você nem sabe mais se está acordada ou dormindo. O tempo ali dentro era distorcido. Eu perdia a noção dos dias, não sabia se era domingo ou quarta-feira, manhã ou noite. O pouco de luz que entrava pela fresta da janela era a única pista de que o mundo lá fora ainda existia. Às vezes, ouvia crianças brincando à distância e me perguntava se algum dia voltaria a sorrir como elas. Tentei fugir de novo. Usei uma colher para soltar a dobradiça da janela do banheiro. Quase consegui, mas Marcelo percebeu. Quando entrou no quarto e viu a janela aberta, seus olhos se encheram de ódio. Ele me empurrou contra a parede e gritou: você quer morrer aqui dentro. É isso. Depois, chorou. Sempre chorava depois. Dizia que me amava, que eu era tudo para ele. Era um ciclo doentio que me deixava ainda mais confusa. Foi nessa época que comecei a perder peso rapidamente. Não comia mais, não falava, sentia que estava desaparecendo por dentro. Sonhava com minha mãe, com minha casa, com o cheiro do arroz, com o ovo que ela fazia nas noites frias. Às vezes, eu chorava tão alto que me assustava com o próprio som. Era como se eu estivesse pedindo socorro para mim mesma. Uma noite, ouvi 2 homens falando alto na sala. Estavam bêbados. Um deles disse: essa aí está ficando feia, hein? Melhor arranjar outra. O outro respondeu: não importa, ela não precisa estar acordada. Naquela hora, algo dentro de mim gritou. Eu precisava sair dali. Viver daquele jeito não era viver, e se era para morrer, que fosse tentando escapar. Tentei me comunicar com uma vizinha que passava na frente da casa. Escrevi um bilhete num pedaço de papel higiênico e joguei por uma fresta. Mas ela apenas olhou, leu e jogou fora. Aquilo me destruiu. Eu percebi que, além de prisioneira, eu era invisível. E invisíveis não recebem ajuda. Invisíveis desaparecem sem deixar vestígios. Depois disso, Marcelo me levou a um posto de gasolina à noite. Disse que precisava de dinheiro. Me trancou no carro e foi negociar com alguém. Quando voltou, disse que a partir de agora eu sairia com ele nas noites. Eu era um investimento, segundo suas palavras. Eu gritei, chorei, implorei. Mas ele apenas disse: chora baixo, você ainda vai me agradecer. A partir dali, a dor passou a ser planejada. Cada saída era um ritual de horror. Ele me maquiava, me vestia como queria, me levava como se fosse um objeto. Eu voltava coberta de marcas, de vergonha, de vazio. Era como se cada dia ele covasse mais fundo o meu túmulo e eu estivesse consciente, mas sem forças para reagir. Porém, algo em mim começou a se transformar. Uma semente de raiva brotava dentro do medo. Eu não sabia o que fazer ainda, mas sabia que algo precisava mudar. Eu me olhava no espelho e via o vulto daquela menina boliviana, aquela que queria ser professora. Ela ainda estava lá
enterrada, mas não morta. Eu jurei a mim mesma. Se eu saísse dali viva, contaria tudo. Doa a quem doer. Se você chegou até aqui, continue comigo. O que vem depois é ainda mais intenso. A minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E quem parecia ser apenas mais um monstro, acabou se tornando a chave da minha libertação. Naquela noite, eu não tinha forças nem para chorar. A maquiagem borrada cobria meus olhos roxos, e o cheiro da bebida e do medo grudavam na minha pele como uma segunda camada. Marcelo me deixou jogada no sofá e foi dormir. Eu fiquei ali, em silêncio, desejando sumir. Foi quando ouvi alguém bater discretamente na porta. 2 batidas curtas, meu corpo congelou. A princípio pensei que fosse mais um dos clientes, mas não, era um homem diferente. Quando Marcelo abriu, ele entrou sem dizer muito. Eu ouvi ele comentar que era a primeira vez dele, que não queria confusão. Marcelo riu e o deixou no quarto comigo. Quando ele se aproximou, notei algo estranho. Seus olhos não tinham aquela frieza habitual. Ele parecia desconfortável. Ele me olhou por um tempo. Depois, tirou um papel do bolso e sussurrou: "Você não precisa dizer nada, só leia isso mais tarde." E deixou cair o bilhete debaixo do travesseiro antes de sair. Marcelo nem desconfiou. Depois que ele foi embora, com o coração batendo acelerado, peguei o papel com as mãos trêmulas. Nele estava escrito: "Você não merece isso. Me espere na quinta-feira. Eu volto para te tirar daqui." Por alguns segundos, achei que era uma armadilha. Marcelo fazia esse tipo de jogo, mas havia algo naquele olhar, uma faísca de verdade. Nos dias seguintes, vivi entre a expectativa e o terror. Marcelo estava mais nervoso do que o normal. Parecia sentir que algo estava para mudar. Ele dizia que se eu tentasse qualquer coisa, ele sumiria com meu corpo e ninguém nunca saberia. Na quinta-feira, me vesti como sempre, com a roupa que ele mandou. Estávamos num posto de gasolina e eu tentava esconder minha ansiedade. De repente, ele apareceu, o homem do bilhete. Estava de boné e óculos escuros. Se aproximou de Marcelo, conversou por alguns minutos e o chamou para verificar algo atrás do caminhão. Marcelo foi com ele e eu, tremendo dos pés à cabeça, vi a chave no banco do carro. Não pensei, agi. Abri a porta, pulei para o banco da frente e liguei o carro. O som do motor pareceu um trovão no meu peito. Acelerei sem olhar para trás. Meus olhos se enchiam de lágrimas, mas eu não podia parar. Passei por ruas que nunca vi. Entrei em becos, até que estacionei e saí correndo, largando o carro ligado. Entrei num pequeno bar aberto e pedi socorro. Pela primeira vez, alguém me ouviu. O dono do bar era um senhor idoso, chamado Seu Américo. Ele me olhou com atenção e disse: "Você precisa de ajuda, minha filha." Liguei para um número que encontrei pregado no balcão. Era da paróquia local. Em menos de meia hora, uma freira chegou. Irmã Célia. Ela me abraçou, sem fazer perguntas. Eu chorei tanto naquele abraço que parecia que meu corpo estava colocando tudo para fora. Ela me levou para um abrigo simples, escondido, e me deu roupas limpas. Dormi por 2 dias seguidos. Quando acordei, ela estava ao meu lado, segurando minha mão. Disse que eu estava segura agora, pela primeira vez em meses. Dormi sem medo de quem bateria na porta. Ainda me sentia presa, mas agora as grades estavam só dentro de mim. Nos dias que se seguiram, ela me apresentou a outras mulheres. Todas tinham histórias parecidas, cada uma com seu inferno particular. Descobri que eu não era a única, e isso de alguma forma me deu forças. Pela primeira vez, olhei no espelho e reconheci meus próprios olhos. Estavam cansados, mas vivos. Fiz um boletim de ocorrência, contaram com o apoio de um advogado voluntário. Ele dizia que meu caso era forte, que eu poderia processar Marcelo. Só de ouvir aquele nome, meu corpo tremia. Mas algo em mim queria justiça. Não só por mim, por todas as Rocios que ainda estavam presas em quartos escuros por esse Brasil afora. Foi difícil confiar. A cada dia eu me testava, um passo fora da porta, uma conversa com um homem,
um simples toque no braço. Tudo era gatilho, mas também era cura. Aos poucos comecei a escrever sobre o que vivi. Irmã Célia me incentivava. Disse que minha história poderia salvar outras. Eu não acreditava muito nisso, mas continuava escrevendo. Era o que me mantinha em pé. Se essa história te tocou até aqui, e você quer saber como enfrentei o julgamento, os traumas e me reconstruir, fica comigo até o fim. O que vem a seguir não é só a continuação da dor, é o nascimento de uma nova mulher. O processo de me reconstruir não começou quando fugi, começou quando percebi que estar fora daquela casa não significava estar livre de tudo que ela deixou em mim. As cicatrizes que Marcelo imprimiu no meu corpo doíam, mas as que ficaram na minha mente, essas eram ainda mais profundas. Tocar no assunto me fazia tremer, mas eu precisava falar. Irmã Célia me levou, aos poucos, a entender que o que vivi não era culpa minha. Foram semanas de conversa, de silêncio, de olhar para o chão, até criar coragem de olhar nos olhos dela. Eu repetia sempre que não queria vingança, só esquecer. Ela dizia com firmeza: justiça não é vingança, Rocio, é o mínimo que você merece. E eu comecei a acreditar. Um dia, o advogado me chamou no canto e disse que Marcelo havia sido localizado. Ele tentava esconder os rastros, mas os depoimentos, os exames e os relatos batiam com denúncias de outras mulheres que também passaram por ele. Não era só eu. Saber disso me deu raiva e coragem ao mesmo tempo. Eu tremia, mas queria enfrentá-lo. Pela primeira vez, eu escolhia lutar. Durante os preparativos do processo, tive crises, acordava à noite gritando. Sonhava que estava presa de novo. Tinha medo de andar na rua sozinha. Cada homem que passava perto me fazia suar frio. Mas eu continuava. Estava estudando português, aprendendo a escrever melhor e comecei a ajudar na cozinha do abrigo. Era pouco, mas era meu. O dia do depoimento chegou. Entrei na sala com as pernas bambas. Marcelo estava lá. Ele me olhou com aquele mesmo olhar de desprezo de sempre. Mas eu estava diferente. Eu não era mais a mulher que ele trancou naquela casa. Eu me sentei, respirei fundo e contei tudo, do início ao fim. Nenhum detalhe foi poupado. Eu queria que todos soubessem do que ele era capaz. Quando terminei, percebi algo que nunca tinha sentido: alívio. Não era só sobre punição. Era sobre dar nome à dor, expor aquilo que ele tentou esconder. Quando saí dali, senti como se um pedaço do peso que eu carregava tivesse ficado naquela sala. Era só o começo, mas eu já me sentia menos refém do meu passado. Enquanto o processo seguia, continuei trabalhando no abrigo. Comecei a participar de rodas de conversa com outras mulheres. Algumas estavam em situação parecida, outras já haviam recomeçado. Foi ali que entendi que contar minha história ajudava não só a mim, mas a elas também. Uma delas me disse: quando você fala, sinto que posso sobreviver também. Recebi a notícia da condenação de Marcelo por telefone. O advogado disse: ele pegou 7 anos. Eu não chorei, não pulei de alegria. Fiquei em silêncio. Olhei pela janela e agradeci por estar viva. Ele ia pagar. E eu finalmente poderia seguir. A justiça não apagava o que aconteceu, mas me devolvia o direito de existir sem medo. Aos poucos, fui tomando de volta o que era meu. Voltei a estudar, comecei a escrever com mais frequência, transformei meus relatos em pequenos textos que liam nas reuniões do abrigo. Até que um dia, uma voluntária sugeriu que eu publicasse. Disse que minha história podia inspirar outras mulheres. Aquilo me deu um frio na barriga. Será que alguém queria mesmo ouvir tudo aquilo? Insegura, mas determinada, escrevi meu primeiro artigo. Foi publicado num blog de apoio a imigrantes e viralizou. Recebi mensagens de mulheres do Brasil inteiro. Uma delas dizia: eu achei que era a única. Outra escreveu: você me deu coragem para sair. Pela primeira vez, vi sentido em tudo que passei. Minha dor agora servia de ponte para outras libertações.
Fui convidada para dar uma palestra numa escola pública, contei minha história para adolescentes, professores e mães. No final, uma menina se aproximou e me abraçou. Ela chorava. Disse que a mãe dela também tinha fugido de um marido abusivo e que queria que ela me conhecesse. Naquele momento entendi. Minha voz era arma, era escudo, era cura. Se você também está se emocionando com essa história, se inscreva agora no canal. É assim que ela pode chegar a mais pessoas, mulheres e homens, que precisam saber que há saída, mesmo do lugar mais escuro. Hoje, quando acordo e abro a janela do meu pequeno apartamento em Florianópolis, ainda sinto o vento frio da montanha onde nasci. Mas agora ele não traz dor. Ele traz lembrança. Eu continuo sendo Rocio de Maná Lopes, filha da Bolívia, sobrevivente do silêncio, mas não sou mais a mulher quebrada que fugiu com os pés descalços. Eu sou a mulher que voltou para buscar outras. Minha vida não virou um conto de fadas. Ainda tenho dias difíceis, momentos em que o passado tenta bater a porta, mas agora eu sei como fechar essa porta. Aprendi que não é preciso esquecer para seguir em frente. É preciso lembrar sem sangrar e transformar a cicatriz em ponte para outras mulheres que ainda estão tentando encontrar a saída, com o apoio da paróquia e de organizações de acolhimento. Fundei uma pequena organização não governamental chamada Libres para recomeçar. Começamos em uma sala emprestada, com 3 colchonetes e uma caixa de roupas usadas. Hoje, atendemos mulheres de 5 nacionalidades diferentes, oferecendo abrigo, aulas de português, apoio jurídico e, acima de tudo, escuta. Porque, às vezes, tudo o que alguém precisa é ser ouvida com verdade. Muitas das mulheres que chegam até mim não têm documentos, não falam português, não confiam em ninguém. Eu as entendo antes mesmo que digam qualquer palavra. Eu olho nos olhos delas e digo: eu também fui invisível, e elas choram. Eu as abraço e digo: você não precisa ser forte agora. Você só precisa não desistir. A força vem depois, e vem mesmo. Voltar à Bolívia foi uma decisão difícil. Eu tinha medo de reencontrar o que deixei para trás. Mas quando cheguei, com o coração apertado e a mala nas mãos, encontrei meu irmão. Ele estava casado, com 2 filhos, me abraçou como se eu fosse um pedaço da infância que ele havia perdido. Minha mãe já tinha partido, mas minha história voltou com força para minha terra. E agora sou convidada para falar em escolas, rádios e até universidades. Hoje sou cidadã brasileira por naturalização, mas meu sangue ainda pulsa com o ritmo dos Andes. Minha voz carrega o peso de muitas outras vozes caladas. Por isso, nunca deixo de falar. Contei minha história em livros, palestras, entrevistas. No começo me chamavam de vítima, agora me chamam de referência. Eu prefiro pensar que sou apenas uma ponte entre o horror e a esperança. Volta e meia, me pego lembrando da Rocio que andava pelas ruas da vila com um caderno nas mãos e o sonho de ensinar. Hoje, eu ensino não em salas de aula, mas em rodas de conversa, em abraços, em olhares. Ensino que a dor não define ninguém, que o que define é e o que fazemos com ela depois que passa. E mesmo que Marcelo esteja preso, eu sei que o verdadeiro fim não foi a condenação dele. O verdadeiro fim foi quando eu decidi que minha história não acabaria naquele quarto escuro. Foi quando escolhi sair da sombra e foi quando encontrei luz suficiente dentro de mim para guiar outras. Se você ouviu minha história até aqui, eu só posso te agradecer. Talvez você conheça alguém que precise ouvir isso, alguém que esteja no fundo do poço, achando que não tem saída. Compartilhe essa história com essa pessoa. Às vezes, uma voz como a minha pode ser a corda que salva uma vida. E se você for essa pessoa, segura firme. Você não está só, você nunca esteve. Mesmo que o mundo tente te calar, sua história importa. E um dia, você também pode contá-la em voz alta, não mais como vítima, mas como sobrevivente. Como eu